Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar falando sobre mutações cromossômicas. As primeiras mutações cromossômicas que nós vamos estar vendo são as mutações estruturais. Nesse tipo de mutação que a gente tem vai ser exatamente na estrutura do nosso cromossomo. Lembrando que o nosso cromossomo, dentro de cada um deles, nós temos locos gênicos, em cada locus desse nós vamos ter alguns alelos. Esses alelos, eles servem para... nesses alelos, cada um deles, nós temos conjuntos de bases nitrogenadas. Então, lembra que se eu pegar esse alelo aqui, na verdade, quando eu for abrir ele, o que eu vou ter são conjuntos de bases, sei lá, A, T, C, C, G, A, T. São conjuntos inteiros que a gente tem de bases nitrogenadas. Então, nesse primeiro aqui, nós vamos ter o caso da deleção. Como vocês podem ver, eu tenho todos os meus alelos nesse cromossomo, só que quando vem e eu chego... passa por essa deleção, na verdade, o que vai acontecer é que esse pedaço que eu tinha aqui, esse alelo E, ó, vocês podem ver que ele sumiu. Então, quando eu tiro esse alelo, existe essa deleção, na verdade, eu tô deletando pedaços de base nitrogenada e isso vai interferir muito na produção que eu teria ali, porque vamos lembrar que essas bases nitrogenadas formam códons, esses códons vão fazer a síntese de proteína que nós vamos ter várias formações no nosso corpo. Outra mutação cromossômica que a gente tem é a duplicação. Então, no caso da duplicação, eu tenho conjuntos de alelos, pode ser um, dois ou vários, e aí, quando ele passa pela duplicação, existe ali, no caso, então, eu vai estar se repetindo isso. E aí, novamente, tenho repetindo sequências de bases nitrogenadas, o que pode trazer várias consequências para uma pessoa, né? No outro que nós vamos ter é o quê? A inversão. Na inversão, esses pares que eu tenho de alelos, eles vão fazer o quê? Quando eu passo por ele, ele vai dar um giro de 180 graus, então as bases que eu tinha nessa ordem, elas vão mudar. E se eu mudar a ordem das bases, isso também vai mudar, pode mudar os meus códons, pode mudar várias consequências do que eu vou ter ali no final. E aí, por último, dentro das mutações estruturais, nós temos a translocação. O que vai acontecer na translocação? Nós vamos ter trocas de alelos. Então, dentro desses cromossomos, nós vamos ter trocas de alelos. E aí você pode pensar, Bruna, mas então isso é linkage. Não, não é. Sabe por quê? Esses cromossomos aqui, eles não são homólogos, são cromossomos diferentes. Como eles são cromossomos diferentes, então, cada locus desse daqui, ele estava responsável por alguma outra coisa, por determinadas outras proteínas, determinadas outras funções, né? Lembra que nós temos os 22 cromossomos autossômicos e depois os cromossomos sexuais e cada um desses tem a sua função específica. Então, essas são as nossas mutações cromossômicas estruturais. Mas nós também temos as mutações que nós chamamos de mutações numéricas. Então, vai vir com o número dos nossos cromossomos. Essas mutações, elas podem ser duas. Elas podem ser de aneuplodia ou ela pode ser de euplodia. Quando eu vou ter aqui no caso a aneuplodia? A aneuplodia vai ser quando você tem um número, lembra que N a gente fala que é o número de cromossomos, então você tem 2 vezes N, então se nós temos 23 cromossomos, nós dizemos que nós temos 46 cromossomos ao final, no caso do ser humano. Então a gente fala que a gente tem um número de cromossomos normais que já são acostumados daquela espécie, mais 1. Então eu tive esse acréscimo. E no caso da euplodia eu tenho pares inteiros desses, então eu tenho grupos inteiros desses de cromossomos formando 3N, formando 4N, então eu tenho grupos inteiros. Aqui nesse caso é um só na aneuplodia, né? Euplodia são vários desses podendo formar o que a gente chama de poliploides, né? Porque são muitos cromossomos ali, vão ser mutações muito mais sérias. Nesses casos aqui, as mais conhecidas que a gente tem agora, né? É a síndrome de Down, onde na síndrome de Down, que a gente chama de trissonomia do cromossomo 21, vai acontecer o quê?
No cariótipo dessa pessoa, ela vai ter 47 cromossomos, onde tanto faz se ela é homem, se ela é mulher ou homem, e o que vai acontecer? Uma alteração no cromossomo 21. Então, na hora da divisão celular que você tem ali, que era no cromossomo 21, no cariótipo daquela pessoa, ela ter apenas 2 cromossomos, né? Um vindo do pai e outro vindo da mãe, nesse cariótipo ela vai aparecer com 3 cromossomos no cromossomo 21. Então, na hora da divisão celular, um cromossomo que era para outro lugar, ele vem também para essa célula, não tem essa divisão na hora da divisão celular. Tem outra síndrome também que ela é muito conhecida, que é chamada de síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. Essa síndrome de Klinefelter, ela também vai aparecer o cariótipo com 47 cromossomos, mas nesse caso, ela vai ser XXY. Então, o que aconteceu aqui na síndrome de Klinefelter? Em dado momento da divisão celular, na hora lá da meiose, a mãe que era XX, o certo seria esse X vir para cá e esse X vir para cá, mas não é isso que acontece. Esses 2X, eles vêm para cá. E o pai que era XY, um X vem para cá na hora da meiose, né? E o outro vem para cá, só que aí é normal, vem o Y aqui. Fazendo a pessoa ficar com 2X e 1Y, então ela tem um cromossomo sexual X maior. Então, o que isso vai adquirir para a pessoa? Ela vai ter desenvolvimento de seios, os testículos vão ser pouco desenvolvidos e ela tem poucos pelos faciais também. Então, vamos dizer que em algumas características do que a gente pode chamar de homem por causa desse Y aqui, mas como ela tem cromossomo X, dando bastante características sexuais que nós diríamos de mulher, né? E a outra é a síndrome de Turner, que é o quê? Nessa síndrome, a pessoa apresenta um cariótipo, nesse caso, de 46, porque ela possui cromossomo aqui X0. O que acontece? Por que ela tem só apenas um cromossomo X? É a mesma coisa. Ela teria, vamos dizer, uma mãe, aí vai depender no caso, né? Mas que faz a meiose normal, um vem para cá e o outro vem para cá. E só que nesse caso aqui, no XY, que era para esse outro X vir para cá ou para esse outro Y aqui, nenhum vem. Então, na divisão celular aqui, nenhum vem, só que aqui fica uma célula XY. Só que justo essa célula aqui que não tinha esse cromossomo foi a que ocorreu a fecundação. Então, a gente fala que a síndrome de Turner, a pessoa vai apresentar estrutura baixa, seios poucos desenvolvidos, os órgãos também, né, vão ser poucos desenvolvidos e algumas dobras na pele ela vai estar apresentando. Então, essas são síndromes principais que a gente está colocando, em que acontecem essas alterações cromossômicas. Espero poder ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima.